Fala jovens, eu sou o Guilherme, sou fundador do canal Jovens de Mente Milionária e hoje eu vou ensinar para vocês sobre indicadores fundamentalistas para analisar ações. Então vamos lá para o meu computador. Estamos aqui no nosso computador e para poder ensinar os indicadores fundamentalistas para vocês, eu peguei dois bancos de base para a gente fazer a comparação. Porque normalmente quando a gente compara ações, a gente sempre tem que comparar com o mesmo setor. Então, a gente vai comparar com duas empresas do setor bancário, beleza? E para isso, eu trouxe hoje o Banco do Brasil e o Bradesco, tá bom? E eu já expliquei em outro vídeo rapidinho, mas eu normalmente analiso as minhas ações com base em 5 fatores dentro da nossa análise fundamentalista, tá bom? Que é a rentabilidade, o crescimento, o endividamento, a governança corporativa e o preço da empresa que tu tá pagando. Então, eu sempre utilizo esses 5 indicadores. Então, eu vou mostrar um pouco desses indicadores, vou explicar um a um, e assim vocês vão poder ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso e poder analisar as suas próprias ações. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá nos comentários me perguntar, porque eu vou estar disposto a responder, beleza? Eu vou começar pelo Banco do Brasil e eu vou mostrar por 3 sites que eu normalmente analiso. Eu normalmente uso o Fundamentos e o Status Invest, que são ferramentas gratuitas, e uma ferramenta que eu pago, que é o Trademap, que também tem sua versão gratuita que vocês podem usar, beleza? Então vamos começar utilizando o Trademap aqui. Eu queria que vocês dessem uma olhada na cotação do Banco do Brasil, se vocês puderem enxergar, antes de ter uma queda na Bolsa de Valores por causa da pandemia, ele estava custando aproximadamente R$50 a ação. Com a pandemia, em março, 23 de março, ele chegou a cair 56%, ficando por R$21,70. Ele estava em 50, chegou a cair a R$21,70, desvalorizando 56%. E até onde a gente está hoje, e hoje para mim é domingo, dia 12 de dezembro, ele já conseguiu ter uma baita recuperação, subindo 77%. E hoje ele está custando R$38,49. Se a gente comparar o preço atual com a queda da quarentena, do isolamento, por causa da pandemia, a gente teve uma desvalorização de 23%. Então, olhando aqui, a gente consegue ver que ele chegou num pico de R$33,68. Então, a gente olha do dia 12, que nem eu olhei, o do Banco do Brasil, e a gente compara o quanto que ele desvalorizou até hoje. Ele teve uma queda hoje, tá 12,85% de desvalorização comparado ao preço antes da pandemia. Beleza? Antes do coronavírus. Primeiro, eu gosto de dar uma olhada no preço rápida, só para me localizar, ter uma base. Depois, eu vou para os indicadores. Lembrando, estou usando o Status Invest. Esse daqui são os indicadores que a gente tem do Banco do Brasil. Esses primeiros, a gente classifica como indicadores para olhar o preço, né? O valuation. E tem várias coisas interessantes, tem alguns que eu já até falei em vídeos anteriores. Como vocês podem ver, o Banco do Brasil ele tem um dividend yield, esse DY, dividend yield de 3,84. O que isso significa, Guilherme? Que os proventos, os rendimentos que ele entrega no ano, nesse caso são os famosos dividendos, ele entrega 3,84% do preço dele, tá bom? Então, ele estava custando o quê? Estava custando R$38, 3,84% de R$38 é quanto ele está pagando no ano de dividendos. Lembrando que ações normalmente têm dividendos trimestrais ou semestrais, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses ou até mesmo anual. Tem algumas que nem entregam, dependendo do estilo dela, tá bom? Então ele tem um dividend yield de 13,84. Pulando para o Banco do Brasil, para a gente dar uma comparada, ele tem um dividend yield próximo aí, ó, de 3,18%. Então, dividendos próximos no ano, beleza. Vamos continuar passando. A gente tem uma relação preço-lucro, que é esse PL que vocês estão vendo aqui, que eu tô, não sei se vocês conseguem ver eu circulando com o mouse. O que é esse PL? A empresa, ela tem um lucro líquido, eles divulgam a cada trimestre. Ela tem um lucro líquido e ela custa alguma coisa no mercado hoje. Por exemplo, dá para ver mais embaixo, vocês podem ver que o Banco do Brasil tem um valor de mercado, que é quanto ele está valendo hoje,
de 110 bilhões, beleza? E ele teve um lucro líquido esse ano, dá para vir mais aqui embaixo, vocês conseguem ver, se vocês entrarem aqui em resultados, ó, ele teve um lucro líquido de aproximadamente 15 bi. Então, a gente faz essa divisão, a gente pega esse valor de mercado e a gente divide pelo lucro líquido, dá essa relação preço-lucro. E o que a gente diz? Que quanto menor o preço-lucro, melhor, porque a gente tem mais lucros na base de baixo, denominador, para dividir o valor de mercado. Então, lembre disso, sempre quanto menor, melhor. Ao menos que seja um PL, um preço-lucro negativo. Se ele for negativo, isso significa que o lucro líquido da empresa está negativo, que ela não está tendo lucro. E isso não é muito bom. Então, anotem aí, quanto menor, melhor. Se está negativo, dá uma analisada melhor ou cai fora. Então, a gente consegue ver que ela está tendo um PL de 6,9, um PL relativamente baixo. Se a gente for olhar o Bradesco, hoje ele está tendo um PL de 16,2. Então, comparando o Banco do Brasil com o Bradesco, o Banco do Brasil está tendo um PL um pouco menor. Agora, vamos olhar para outros indicadores. Esse é o indicador principal que eu utilizo para o preço, o valuation. Mas a gente consegue olhar outros indicadores também, mas não quero aprofundar tanto nesse vídeo para não ficar um conteúdo tão pesado. A gente consegue dar uma olhadinha na eficiência, ou seja, na nossa rentabilidade. O que acontece? A gente tem um indicador que a gente chama de ROI. O que é esse ROI? É o Return on Equity, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Mas Gui, o que é esse ROI? O que é esse patrimônio líquido? Dentro da nossa empresa, a gente tem o que a gente diz que são os lucros, as coisas que geram valor, esses são os ativos. E todo tipo de despesa, imposto, essas coisas, a gente chama de passivo. Então, a gente tem o ativo e a gente tem o passivo. E o que é esse patrimônio líquido, Gui? O patrimônio líquido nada mais é que o ativo menos o passivo. Esse é o patrimônio líquido. Quanto maior o patrimônio líquido, normalmente é porque a gente está tendo pouca despesa e muita eficiência, muito ativo, e se não, pode ser que não seja tão assim. Por isso a gente gosta muito de olhar o ROI. O que é o ROI? A gente pega aquele lucro líquido que eu já mostrei para vocês antes e divide pelo patrimônio líquido. Isso daí é o que a gente chama de ROI. Quanto maior o ROI, melhor. Por quê, Gui? Porque se a gente tem um ROI maior, é porque a gente está tendo mais lucro líquido, bastante lucro líquido comparado ao nosso patrimônio líquido. Então, quanto maior o ROI, melhor. Esse ROI do Banco do Brasil está 14,27. É um ROI alto, um ROI bom. Se a gente for olhar o do Bradesco, está com um ROI de 10,59, beleza? Um pouco menor do que o do Banco do Brasil. Tem outro indicador que eu disse para vocês que eu gostava de olhar, que são os de crescimento. Um que eu analiso bastante é o CAGR de lucros. O que é esse CAGR, Gui? O CAGR é o crescimento anual composto. Vocês podem ver aqui na direita que a gente tem um CAGR de lucro líquido, de lucros, nos 5 anos, de aproximadamente 7,2%. Ou seja, nos últimos 5 anos, ele a cada ano teve uma tendência de subir 7,2%. Se a gente for olhar o do Bradesco, ele teve uma tendência a subir 6,55% ao ano, em questão de lucro líquido. Beleza? Lembrando sempre, quanto maior o lucro, melhor. Então, esses foram alguns indicadores que eu queria mostrar para vocês dentro do nosso Status Invest. Vocês podem entrar no site para poder analisar melhor as empresas que vocês querem. Vou passar para o Fundamentos. Então, gente, esse aqui é o site Fundamentos. Vocês podem ver fundamentos.com.br. Estou aqui na página do Banco do Brasil. Se a gente olhar os gráficos, eu gosto de olhar os gráficos do balanço patrimonial bastante. A gente consegue ver que a gente tem um crescimento quase em linha reta de 2011 para cá do nosso patrimônio líquido. Uma coisa muito boa para a empresa. Então, Banco do Brasil, a gente pode dar um positivo no nosso patrimônio líquido, que vocês podem ver que estava beirando os 40,
um pouquinho, quase 50, beirando 50 milhões, e ele hoje está com aproximadamente 110 milhões de patrimônio líquido nesses últimos 10 anos. Dando uma olhadinha em gráficos aqui dos demonstrativos de resultados, eu gosto de olhar o nosso lucro líquido. Vocês conseguem ver que ele tem um pouquinho de oscilações no lucro líquido dele ao longo dos anos, mas olhando no longo prazo, que é o que eu sempre olho para vocês, ele tinha em 2010 12 milhões de lucro líquido e hoje ele já está tendo em média 15 milhões de lucro líquido. Se a gente não considerar essa queda do corona, porque foi prejudicial para todas as empresas, olhando ali no fim de 2019, aproximadamente 17 milhões de lucro líquido comparado a 12 milhões em 2010. Tá bom? Então, check para o Banco do Brasil nessa daí. Agora vamos olhar os mesmos dois dados do Banco Bradesco. Olhando o patrimônio líquido do Bradesco, vocês podem ver que é a mesma coisa que o Banco do Brasil, eles têm um crescimento bem em linha reta, né? Muito bonito de ver até. Beirando os 50 milhões também. E hoje ele está com um pouco mais que o Banco do Brasil, aproximadamente 130 milhões de patrimônio líquido. Beleza? E se a gente for olhar o nosso lucro líquido também, vocês podem ver que é um gráfico bem parecido com o do Banco do Brasil. Ele estava beirando os 10 milhões de lucro líquido em 2010, chegou a 22 milhões de lucro líquido no fim de 2019, e agora ele está com um lucro líquido mais ou menos de 14 milhões. Ele teve essa queda de 22 milhões para 14 milhões, provavelmente por causa da pandemia que afetou todo mundo, né? A gente não tem que dar um desconto. Então, um check para os dois do Banco Bradesco também. Vocês puderam dar uma analisada aí. E por fim, eu quero trazer para vocês essa outra plataforma que eu utilizo, que é o Trademap. O Trademap, ele traz um monte de dados, tem até a versão mobile do Trademap aí, se vocês quiserem baixar no celular de vocês. E no Trademap, tem vários dados legais para a gente conseguir analisar. Por exemplo, eu mostrei o gráfico do patrimônio líquido. Aqui a gente tem no quarto trimestre de 2018 para o terceiro trimestre de 2020, de 92 bilhões, subindo o patrimônio líquido aí para os 112 bi, tá? Então, muito show. Vocês conseguiram dar uma olhadinha aqui, mas o que eu acho interessante de mostrar para vocês? Essa comparação que eles fazem dos bancos. Eu acho bem legal que vocês podem ver aqui que tem o Banco do Brasil, tem o Banco Bradesco, tem o Itaú, o Banco BTG Pactual e o Itaúsa, tá? O que eu quero mostrar para vocês é uma comparação do ROI, que eu acho bem bacana. A gente conseguindo analisar todos aqui, a gente pode ver que quem tem o maior ROI é o Itaú. Vocês podem ver aqui que está com 18,6%, o Banco do Brasil ali com 16%, o Bradesco com 16,4%. Isso no segundo trimestre de 2019. E olhando para o terceiro trimestre de 2020, o Banco do Brasil está tendo um ROI maior. Lembrando que nem eu falei, quanto maior o ROI, melhor. E hoje o Banco do Brasil está liderando a categoria do ROI, Retorno sobre Patrimônio Líquido, Return on Equity. Feito? Aqui no Trademap também, nessa versão paga que eu uso, a gente consegue ver os diferentes, a governança corporativa que eu citei para vocês, quem é que são os acionistas da empresa, que vocês conseguem ver aqui, etc. Tá bom? Não quero me aprofundar muito para esse vídeo não ficar muito grande. Posso trazer essas plataformas de novo para vocês para a gente analisar um pouco mais, beleza? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho grande, é só comentar aqui embaixo para mim, tá bom? E é isso. Compartilha com os amigos, curte, comenta. Muito obrigado pela atenção. Se agregou valor para vocês, por favor, ajuda o canal aí. Tamo junto, gente. Falou!